Olá, eu sou a professora Rafaela Machado e está começando agora mais um episódio do Pílulas da História. Dessa vez a gente vai te contar a história desse que é considerado um dos mais belos e elegantes palacetes de Campos. A gente está falando do palacete do Comendador Cardoso Moreira e que hoje dá lugar, aliás, tradicionalmente na nossa cidade, ao Palace Hotel. Fica com a gente que tem muita história para você hoje. Campos é conhecida por ser terra de grandes solares e grandes palacetes. Dentre eles a gente pode citar, por exemplo, o palacete do Barão de Pirapitinga, que hoje é o nosso Hotel Amazonas, assim como também o palacete do Barão de Itaoca. Conhecidos na nossa cidade, até hoje a gente pode mencionar o palacete ou solar do Visconde de Araruama, que abriga o Museu Histórico de Campos, que foi tema do programa passado, que você pode conferir nas nossas redes sociais, assim como também o famoso palacete do Barão da Lagoa Dourada. Aliás, você sabia que o Barão da Lagoa Dourada tem também uma relação com a história do Cardoso Moreira e desse palacete? A gente vai ver isso ao longo do programa de hoje. O português José Cardoso Moreira foi um grande personagem do período imperial brasileiro e também um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento da região que englobava Campos, mas também o norte e o noroeste fluminense. Esse português chegou ao Brasil quando tinha 20 anos, no ano de 1835. Ele era nascido em 1815, no norte de Portugal, na província, no distrito do Braga. Cardoso Moreira casou-se aqui do Brasil com Maria da Conceição Machado Cardoso e com ela teve 5 filhos. E olha que interessante, Cardoso Moreira, além de homem de negócio, dono de algumas fazendas e propriedades, era proprietário da fazenda Santa Helena, em Cachoeiras do Muriaé, atual município de Cardoso Moreira. Ela ficava localizada justamente na primeira cachoeira de Muriaé. Como eu disse a vocês, Cardoso Moreira era um homem dado a negócios. Em 1855, ele inaugurou a Companhia União Campista Fidelense. Essa companhia de navegação era responsável justamente por fazer o escoamento de produtos pelo rio Muriaé, agora em embarcações movidas a vapor. Olha que interessante, até então o transporte de mercadorias era feito justamente nas chamadas pranchas e também no lombo de animais como burros, que faziam o escoamento dessa produção, tanto para o Rio de Janeiro quanto para Minas Gerais e também o Espírito Santo, que às vezes é esquecido. E olha que interessante, em 1878, Cardoso Moreira inaugurou, contando com a presença do então imperador Dom Pedro II, a estrada de ferro Campos-Carangola, responsável por fazer a interligação e a conexão dos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Cardoso Moreira foi o responsável por inaugurar na sua propriedade a estação, o ramal de estação que recebia essa importante estrada de ferro para o desenvolvimento da região. Do protagonismo para a instalação da estrada de ferro Campos-Carangola, Cardoso Moreira recebeu a comenda, o título de Comendador da Ordem de Cristo. Essa era uma honraria passada, transmitida a importantes figuras do cenário político e econômico do Império. Em 1889, já como comendador, Cardoso Moreira foi eleito provedor da Santa Casa de Misericórdia de Campos. Infelizmente, ele conseguiu presidir uma única sessão, posto que veio a falecer já em outubro daquele ano de 1889. Logo depois, também a sua esposa faleceu e os restos mortais de ambos foram depositados no cemitério de São Francisco, da Ordem Terceira de São Francisco, no cemitério do Caju. É um dos cemitérios de irmandades que tem lá dentro do Caju e que você também pode conferir no episódio que a gente fala sobre esse importante cemitério da nossa cidade, o Museu a Céu Aberto. No ano de 2004, a Prefeitura de Cardoso Moreira, junto aos descendentes de Cardoso Moreira, fizeram o traslado dos restos mortais do Comendador Cardoso Moreira e de sua esposa para a praça, uma praça no centro da cidade. E em 2008, os restos mortais foram transferidos para o cemitério público da cidade, estando lá até os dias atuais.
Desde 1918, esse belíssimo palacete deu lugar ao Hotel Palace, tão tradicional na nossa cidade. Na verdade, com outro nome. E quem vai contar toda essa história, porque conhece tudo, é o coordenador de qualidade, o Adriano Serra. E quero desde já agradecer por nos receber aqui e por contar pra gente, pra quem tá em casa, essa história belíssima. Começa contando justamente desse início. O nome não era esse, né? Nós é que agradecemos, Rafaela e a TV Câmara, por estar aqui conosco para que a gente possa, né, mostrar um pouco da nossa história. É isso mesmo. Em 1918, o jornal Folha do Comércio trouxe na primeira capa a inauguração, né, a notícia de inauguração do hotel. Era Campus Palace Hotel, pertencente ao Júlio Barreto, e operou como hotel desde 1918. A proposta do Júlio Barreto era trazer uma hotelaria, né, que na época nem havia esse termo, mas uma hotelaria mais higiênica, vamos dizer assim, mais moderna, porque era um déficit dos meios de hospedagem da época, né, a higiene. Então, o ponto principal dele nessa inauguração desse novo empreendimento era a higiene dos apartamentos e a higiene do hotel. Então, desde 1918, começou a operar como Campus Palace Hotel e em 1963, a família Oliveira, né, a pessoa do seu Edeci, adquiriu o imóvel e os direitos de operação como hotel e desde 1963 a gente opera com o nome de Palace Hotel. Desde 63, é muita história. E olha que interessante, 58. É verdade. Adriano está falando algo que nós já vimos aqui no programa que a gente tratou sobre o centenário do mercado municipal, inaugurado em 1921, justamente para ser símbolo das políticas higienistas e de progresso importadas da Europa. A gente tem que lembrar que Campos, no início desse século XX, desponta no cenário nacional como uma cidade de ponta, uma cidade emblemática que disputa esse papel de capital. Eu sempre falo isso para vocês, né? Mas é muito interessante quando a gente olha para essa história do Palace, a gente percebe que é sinônimo na nossa história de elegância, de tradição, não é? Sim, de conectividade com o tempo, né? A gente tem buscado ser atemporal. Então, já que o hotel nasceu com essa missão, né, de vanguarda, de trazer um novo conceito de hotelaria para a época, a gente vem guardando esse lema e esse princípio desde então, de sermos atemporal, sempre estamos à frente do nosso tempo. Eu ia te perguntar justamente isso. A gente percebe o movimento do Palace no sentido de cada vez mais se modernizar, mas também guardando aquilo que lhe é mais característico, mais peculiar. Eu acho que o que dá a identidade do Palace, gente, quando a gente vai almoçar aqui sábado, domingo, o que a gente quer, né? Ter essa viagem no passado, isso é muito bom. E é a identidade de vocês. Como é que vocês trabalham esse ontem, hoje, né, esse futuro? Como é que é isso? É verdade. O nosso lema é conservando o passado e inovando para o futuro. E é isso que a gente trabalha todos os dias. Cuidar de um hotel não é uma tarefa fácil. A gente, vocês que estão aí em casa, podem imaginar a dificuldade que é a gente cuidar da nossa casa, né? Isso aqui nada mais é do que uma casa grande. A gente tem 74 apartamentos para cuidar todos os dias, então não é uma tarefa fácil. Sobretudo porque a gente tem um prédio histórico, né, de importância histórica, um prédio antigo. Então, isso ainda é um fator dificultador. Mas o nosso trabalho de todos os dias é guardar a história que está nessas paredes com o máximo de credibilidade, com o máximo de orgulho possível e fazer com que a hotelaria, né, a parte de hospedagem, esteja sempre atenta aos principais processos e aos principais itens que a hotelaria moderna trata. Então nós temos consultorias, nós temos a atualização constante das equipes, tudo para que a gente consiga oferecer um serviço de qualidade. É verdade, olha, eu não estou recebendo nada para dizer isso para vocês que estão em casa, mas a gente tem que concordar. O Palace é o hotel que é a cara de Campos, né? É de Campos e para Campos. Eu acho que nós, como campistas, eu sempre falo sobre a valorização da nossa identidade. Sim. A gente tem que valorizar muito esse espaço e parabenizar pela manutenção no estado maravilhoso que está desse espaço e que você de casa vai poder conferir e conhecer agora em pormenores e em detalhes. O Adriano vai mostrar tudo isso pra gente. Uma das riquezas que você de casa vai poder conhecer aqui desse lugar é justamente essa cabine telefônica. E olha, eu como historiadora tô assim apaixonada. O Adriano vai contar pra gente justamente a história dessa cabine telefônica aqui no Hotel Palace.
Então, na verdade, a partir de 1918, né, quando o hotel começou a operar, os meios de comunicação eram muito rudimentares, né? Então, a cidade já tinha telefone, né? Na medida em que foram instalados os telefones, a gente não haviam telefones em todos os apartamentos como tem hoje, né? Então, havia essa cabine telefônica que todos os hóspedes tinham acesso. Então, todas as vezes que era preciso fazer uma ligação, eles solicitavam a recepção que transferisse linha para cá, né, com aquele troca daqueles plugs, igual a gente vê nos filmes mesmo, transferia a linha para cá, fazia a ligação e o hóspede ficava mais confortável, mais reservado aqui na cabine, fazendo a sua ligação telefônica. Fantástico, né? Já vou deixar como sugestão para o Palace, vamos fazer uma exposição para que todo campista possa conhecer essas riquezas também. Boa ideia. Um outro ponto de destaque aqui nesse salão são os azulejos que vieram de Portugal para construção, exclusivamente para a construção do prédio, né, do palacete, e esses armários onde a gente tenta preservar a história do hotel através das louças. O hotel tem 58 anos e o restaurante também, né? São contemporâneos. E aí a gente tenta preservar um pouco dessa história através das louças que receberam as logomarcas, para manter um pouco viva a história da nossa empresa. Das muitas riquezas que me saltaram aos olhos assim que eu cheguei aqui, esse cômodo em especial foi algo que falou muito caro. É justamente quando a gente sobe as escadas vindo ali da recepção, preparando para entrar no salão principal, o visitante ele se deparava com essas pinturas maravilhosas do Leopoldino Joaquim de Faria, o importantíssimo artista campista, ainda hoje muito pouco conhecido e valorizado por nós campistas. O Adriano vai contar um pouco dessa riqueza que o visitante, que o hóspede podia encontrar quando chegava aqui nesse ambiente. Conta pra gente. Isso. E o que aconteceu aqui nessa antessala é muito conexo com a dificuldade de preservação histórica e até às vezes a falta de interesse das pessoas em preservar a história. Mais ou menos em 2000 nós fomos restaurar essa área e essas pinturas não estavam aparentes, elas estavam cobertas com tinta. E aí quando a gente foi descascar, né, a pintura para poder refazer, descobrimos as pinturas e aí convidamos o Renato Peçanha para restaurar as pinturas e aí a gente tenta hoje, né, mantê-las o mais vivas possíveis, né, o mais restauradas e preservadas possível, porque dentro dessas pinturas conta a história do nosso hotel e a história da cidade também. Isso, né? de um artista tão importante. O Leopoldino ele ficou muito conhecido na cidade, principalmente por representar grandes nomes do baronato, da política e da cena econômica como um todo de Campos. Uma outra coisa interessante, deixa eu perguntar para o Adriano, aqui é o número original da porta dos quartos? Sim, são os números. Hoje a gente não usa mais esses espaços como apartamentos, mas a gente preservou as numerações, batizamos algumas salas, né, com a sala principal Cardoso Moreira, tem a sala Maria Queiroz, que é uma outra importante figura histórica de Campos. Verdade, né? verdade. Muito legal também poder observar esses detalhes e ver a preservação até nisso, nos números dos quartos. Das muitas histórias que certamente esse casarão guarda, eu quero destacar para vocês o episódio que aconteceu em 1873, quando o famoso Barão da Lagoa Dourada, num ato de desespero, acabou cometendo o suicídio da ponte Barcelos Martins, a então primeira ponte sobre o Rio Paraíba na nossa região. O Barão da Lagoa Dourada é considerado o grande construtor dessa ponte, quando na verdade não foi, ele foi um incentivador, mas fato é que foi lá na ponte que ele deu fim à sua vida, tirando a cartola, o sobretudo e 2 cartões que carregava consigo. Quem acabou socorrendo o Barão da Lagoa Dourada foi justamente o comendador Cardoso Moreira, que tentou, numa canoa, recuperar o corpo do Barão da Lagoa Dourada, chamar o médico, mas infelizmente o barão veio a falecer. E para você que está aí de casa e que passa aqui na frente, em frente à Beira Rio, para e observa um detalhe belíssimo, gente. Se você olha para cá, você vai ver as telhas portuguesas originais da construção. É um detalhe belíssimo e que você, mesmo não conhecendo o interior do prédio, pode conhecer melhor quando passa por aqui.
Eu quero agradecer ao Palace Hotel a oportunidade dada ao Pílulas da História, a todo mundo que está em casa, de poder conhecer um pouco mais dessa história e agradecer também a recepção do Adriano Serra, que contou pra gente em detalhes a história desse lugar tão incrível. Obrigada, Adriano. Imagina, Rafaela, nós é que agradecemos a oportunidade, parabenizamos vocês pelo trabalho, a TV Câmara pela iniciativa. A gente fica muito feliz em poder contribuir para um pouco da história da nossa cidade, de tentar manter preservada essa história, e ficamos felizes em saber que vocês estão levando essa história a tantos telespectadores de Campos e do mundo inteiro, né, hoje através das redes sociais. Nossos sinceros parabéns e agradecimento por essa iniciativa. Que fique de exemplo para outros empresários, para outros estabelecimentos da nossa cidade. Não só esse resgate, como essa valorização do nosso passado, valorização da nossa história. E é isso, gente. Esse foi mais um programa do Pílulas da História. Eu espero que você aí de casa tenha aproveitado tanto quanto eu. Te lembrar que o Pílulas vai ao ar toda quinta-feira às 20 horas, inédito, pela TV Câmara, canal 19.3, mas que ao longo da semana, você que perdeu o episódio, você pode também conferir tudo o que aconteceu, tudo que rolou nos nossos canais oficiais no YouTube, no Facebook, no Instagram. Eu te espero na próxima semana com mais um episódio, mais um programa e até lá!